Quando nós recebemos esse convite, né, para escrever sobre a prevenção do abuso, eu estava finalizando, então, o meu doutorado em psicologia, cuja temática envolveu justamente a prevenção aos maus tratos contra as crianças, assim, né? Então, foi possível, junto com as minhas colegas, realizar uma escrita, né, que tem esse olhar, principalmente sobre a infância e adolescência, mas também com foco na prevenção, né? A gente conversa bastante, e claro que é importante, sobre o enfrentamento à violência, mas existe toda uma preocupação em relação a intervenções, a programas que possam auxiliar na prevenção desse problema tão sério, assim. Eu diria que, em termos mundiais, é neste lugar, assim, nesse lugar que nos encontramos hoje, né, em relação às pesquisas nessa área e as intervenções propostas, né? Já se conhece bastante sobre o fenômeno da violência, já se conhece sobre as consequências, mas nós ainda temos muita dificuldade para efetivar intervenções que realmente promovam a prevenção, a proteção, e no nosso caso, esse foco maior na infância e na adolescência. Então, esse foi um capítulo pensado nesse sentido, para auxiliar profissionais da saúde e de outras áreas a conhecerem programas de intervenção que focam na prevenção. E eu gostaria rapidamente de contar um pouco da minha experiência, né? Então, como meu doutorado foi focado nessa área, nós realizamos a implementação e a avaliação de um programa chamado Programa ACT, ou ACT, para educar crianças em ambientes seguros, né? Diferente da ACT, da Terapia de Aceitação e Compromisso, mas é o mesmo acrônimo, né? É um programa desenvolvido pela Associação Americana de Psicologia há mais de 20 anos, com esse objetivo de prevenir os maus tratos na infância. E nós tentamos realizar a implementação aqui no Rio Grande do Sul. E eu digo tentamos porque tivemos resultados muito importantes, mas também nos deparamos com uma série de dificuldades, né, que dizem desse contexto em que nós ainda temos poucos investimentos, né, voltados à prevenção na área da saúde de modo geral. E não foi diferente no contexto, né, no nosso contexto de trabalho. De qualquer forma, acho que é importante contar que nós integramos, né, envolvemos quase 100 pais e cuidadores de crianças, né, do 0 aos 10 anos de idade, que participaram dessa intervenção, e tivemos resultados positivos, né, diminuição de crenças relacionadas à legitimação da violência contra crianças e adolescentes, desses pais e cuidadores que participavam da intervenção, uma diminuição das práticas punitivas. Então, apesar das dificuldades que nós tivemos de intervenção no momento em que fomos a campo para tentar colocar em prática a intervenção, depois, né, dos esforços feitos, assim, os resultados foram bastante positivos, assim. O programa ACT é só um dos programas, né, disponíveis atualmente com esse foco, o foco na prevenção, e nós temos esse interesse especial na infância e na adolescência, porque nós reconhecemos que o ciclo da violência, né, familiar inicia na infância. Nós sabemos que indivíduos que sofreram violência na infância e na adolescência apresentam uma probabilidade maior de reproduzir esses comportamentos em outros estágios da vida, em outras fases da vida. Então, evitar que as crianças e os adolescentes sejam expostos à violência na infância e na adolescência é essencial, né? É uma forma de nós protegermos os seus direitos fundamentais, promovermos saúde e também trabalharmos para evitar, quem sabe, né, consequências de longo prazo, né, que tem a ver com a exposição desses indivíduos à violência precocemente. Muito bom, Priscila. Aproveitando aí o gancho que você falou dos programas, né? Quais os desafios, né, para que a gente possa implementar esses programas no Brasil? Da tua experiência, depois a Cris também pode dar uma complementada, né? Onde é que trava? Onde é que a coisa tranca, né? Para você, as ideias vêm, os programas existem e tal, mas onde é que, se é que elas existem, mas a gente sabe que sim, né?
quais seriam essas barreiras, né, para que a gente possa começar, de alguma forma, a tentar destravar isso? Uhum. Bom, acho que eu posso contar um pouco mais do lugar da nossa experiência, assim. Então, um dos maiores desafios que nós tivemos envolveu estar, né, nos serviços de saúde e conseguir engajar os pais e cuidadores nesse programa, né? Então, eu falei brevemente, mas o programa ACT em específico é voltado para pais e cuidadores de crianças, justamente porque se entende que o contexto doméstico, infelizmente, é o principal contexto de ocorrência de violência contra crianças e adolescentes. Então, se entende, né, que contribuir para que pais, cuidadores, né, entendam, né, desenvolvam práticas educativas não violentas é essencial para o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes, né? Então, o nosso principal desafio foi fazer contato com essas famílias e engajá-las para participarem de uma intervenção com esse foco, né? Então, nós iniciamos, por exemplo, o projeto indo a um posto de saúde, né, que fica numa região de bastante vulnerabilidade social da cidade de Porto Alegre, assim, no município de Porto Alegre. Lá nós passamos alguns meses fazendo contato principalmente com as mães que levavam as crianças para atendimento em saúde nesse local. E toda vez que nós fazíamos contato com essas mães, nós explicávamos sobre a realização desse grupo, sobre o objetivo, convidávamos as mães a participarem, né? Num primeiro momento, algumas delas se mostraram interessadas, mas nós tivemos algumas dificuldades no sentido de elas realmente comparecerem aos encontros, né? Nós tínhamos uma limitação bastante grande, que era o fato de que o posto de saúde encerrava suas atividades às 5 horas da tarde. Então, como era uma comunidade, um contexto bastante violento, nós não tivemos a autorização para permanecer no local por mais tempo, para que os pais que estavam trabalhando pudessem participar do grupo, assim. E nós não tivemos nenhum local da comunidade que ofereceu esse espaço para que o grupo acontecesse. Então, esses aspectos práticos, né, de viabilizar a participação dessas famílias, né, de forma num horário, num local que seja acessível, foi algo bastante desafiador para a gente, assim. Como eu tinha um tempo limitado em decorrência do período de doutorado, nós acabamos utilizando algumas outras estratégias, realizamos alguns grupos numa escola pública de Porto Alegre, realizamos grupos também na própria PUC, né, convidando os pais a irem até o local para participarem, e foi nesses espaços que a gente conseguiu uma adesão maior, né, dos pais e cuidadores. Mas algo que a gente também encontra na literatura a respeito desse contexto é a hipótese de que justamente os pais que talvez se beneficiariam um pouco mais, né, de um contexto de intervenção como esse, né, voltado à prevenção aos maus tratos, ao desenvolvimento, né, de habilidades parentais, de práticas parentais educativas positivas, nem sempre são os pais que participam, né, acabam muitas vezes se engajando aqueles pais que já têm uma preocupação maior com esses aspectos, que já são mais participativos nas escolas, em outros contextos. Então, esse é um outro desafio também, né? Então, aqui no Brasil, nós não temos ainda tão forte essa cultura de participação, né, dos indivíduos, das famílias em intervenções, em pesquisas, né, voltadas à intervenção, mas aos poucos, né, eu acho que a gente vai tentando romper esses obstáculos e tornar mais efetivas algumas intervenções, para que a gente não se preocupe só lá na frente, quando o problema já está posto, né? Quando a gente precisa apagar fogo, digamos assim, e realmente investir em estratégias de prevenção. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!